Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês sobre entrevista de trabalho aqui nos Estados Unidos. Venho entrevistando pessoas há alguns anos, então eu vou compartilhar com vocês algumas das perguntas básicas que fazem em entrevista de trabalho e algumas coisas que vocês têm que fazer para que vocês possam ter uma entrevista que aumente as suas possibilidades de ser contratado. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre pontualidade. Não chega nunca atrasado numa entrevista. Chega sempre 10 minutos antes. Se você chegar tipo meia hora antes ou uma hora antes, demonstra ansiedade, o pessoal já começa a notar. Se você marcou às 9 da manhã, chega às 8h50, não chega às 8. Porque também causa um estresse nas pessoas, né? Você está lá esperando e as pessoas começam a se apressar para fazer as coisas mais rápidas, para poder estar com você antes. Então isso não é ideal. Sempre chega uns 10 minutos antes da entrevista. Como você vai se vestir? Né? Sempre discreto, tanto para o homem quanto para a mulher. Essa é uma regra internacional. Precisa, não tem nada específico por país, isso é muito mais o bom senso. O homem usar uma roupa mais discreta, sem cores vibrantes, para a mulher a mesma coisa. E aí, quando você for chamado para entrevista, aqui nos Estados Unidos é muito importante o aperto de mão. Você sempre tem que dar um aperto de mão firme e olhar as pessoas nos olhos e falar: How are you doing? Nice to meet you. I'm Paulo Napolitano. I am the candidate for the interview at 9. Por exemplo. Quando você der o aperto de mão, é firme, não vai quebrar a mão da pessoa. Tem cara que vai te apertar a mão e parece que está quebrando a sua mão. Não é isso. É um pegar firme e olho no olho. Na entrevista, aqui nos Estados Unidos, olho no olho é sempre muito importante. A pessoa que fala com cabeça baixa, olhando para o lado, aqui o pessoal interpreta como não está falando a verdade ou é uma pessoa muito envergonhada. Quando você faz seu currículo, entrega o seu currículo, leva sempre uma cópia com você. As pessoas têm, geralmente a gente já tem o currículo, geralmente não, a gente sempre tem o currículo, a gente sempre dá uma estudada antes no currículo para ver quais são as atividades da pessoa, que a pessoa fez, qual é a formação, e pra gente estar preparado para a entrevista. Então, quando a entrevista começar, então algumas perguntas que são comuns. A primeira delas é: por que você quer sair do seu trabalho? Se você estiver fazendo uma transferência da empresa, indo, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, você está num processo de entrevista, a pergunta vai ser a mesma: por que você quer ser transferido? Ou por que você quer deixar o seu emprego? É óbvio que se você não tiver emprego nenhum, né, essa pergunta não vai ser feita, porque a gente sabe que você está desempregado. Às vezes fazer uma pergunta dessa, por que você deixou o seu trabalho, por que você saiu, pode constranger quando a pessoa está desempregada. Mas, mesmo assim, a gente ainda acaba perguntando no fim. Então essa é uma pergunta que vai acontecer. Nunca critica a empresa quando pergunta que você por que você está querendo sair do seu emprego. Nunca critique a empresa que você trabalhou. Se você fizer isso aqui, eles falam: poxa, se ele criticou aquela empresa que ele trabalhou, que ele trabalha, imagina o que ele vai falar da gente também se ele sair. Né? Uma boa resposta sempre é: olha, eu estou muito contente onde eu estou trabalhando, eu gosto muito da empresa, mas os desafios que a empresa está me oferecendo não são suficientes para me manter naquela empresa, apesar de eu gostar muito. E a oposição que vocês estão me oferecendo aqui se encaixa perfeitamente nos desafios que eu quero ter para minha carreira, porque é uma maneira de eu poder crescer. Então essa é uma das razões, ou é a razão pela qual
eu tô querendo sair do meu emprego. Uma outra coisa, pessoal, eu tô falando em português com vocês, mas eu tô traduzindo do inglês para o português, porque eu vivo nesse ambiente, eu penso em inglês, então às vezes as palavras não vão se encaixar direito, mas vocês aí veem a tendência do que eu tô falando e preparam o seu discurso e traduzem ele para o inglês. Talvez tenha uma diferença, mas ela vai ser muito pequena. Bom, então a primeira pergunta é: por que você quer deixar o seu emprego? Depois, normalmente a gente entra nos aspectos mais técnicos, no seu trabalho, né? no que você accomplished, no que você fez na outra, no que você realizou na outra empresa. É muito importante você não detalhar o seu currículo de uma maneira que vá além das suas responsabilidades. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê esses currículos que parece que o cara foi Deus na outra empresa. Que ele estava lá, o currículo dele é de Deus do Olimpo, que a gente fala. Eu sou o Sammy Davis Jr. Eu fiz tudo, eu canto, danço, componho. Isso geralmente não pega bem aqui, porque muitas vezes quando eu pego um currículo desse, eu já começo a fazer umas perguntas e eu já vejo que o trabalho dele cai, né? Vai pro... desmorona. Aí eu realmente falo pra pessoa, olha, o que você tá pondo aqui não é o que você fez, então vamos entender aquilo que você realmente fez. Então eu tenho que desconstruir o currículo do cara para refazer de novo. Quando a gente faz isso, geralmente a gente não contrata a pessoa porque ele não está sendo transparente, né? Não importa só aquilo que você fez, o que importa é, mesmo que você não tenha feito muito, muitas vezes o seu comportamento, os seus valores, eles têm um peso muito importante. Então, não tenta criar um negócio que você não fez. Você vai ter problema. Aquelas frases enrolatrícias, sabe? Que eu desenvolvi uma molécula capaz de converter gás em líquido em 0,03 milissegundos. Isso daí, quando a gente vê, você só estava coletando dados, né? Não inventa essas coisas aí, porque aqui você vai ter problema. Claro, honesto, olha, não fiz, não tenho experiência nisso, gostaria muito de aprender, ou tenho experiência. Isso é muito importante, você ser bem honesto. Uma outra pergunta que eles vão fazer é: por que você acha que você é o candidato para aquela posição? Então, quando eles fazem essa pergunta, você sempre tem que planejar, dar uma resposta no campo profissional e no campo pessoal. No campo profissional, aonde você quer chegar, os desafios que você quer vencer, né, e o que a posição te dá. No campo pessoal, o que você quer crescer como pessoa, dos seus objetivos, de trabalhar, como exemplo, eu gostaria de trabalhar em ambientes mais complexos, porque isso me ajuda a melhorar no trato com as pessoas, em trabalhar em ambientes colaborativos. Então você pode dizer coisas desse tipo, né? Vou crescer como pessoa. E na parte técnica, né, os novos desafios que você quer aprender, às vezes uma metodologia, um processo. Então você pode falar isso. Uma outra coisa que é muito importante e que eles te perguntam também é: quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Essa é uma questão também perigosa. Nos pontos negativos você pode falar algo assim: eu gosto das coisas perfeitas, então muitas vezes a perfeição entra no caminho da execução. Então eu tenho que fazer um balanço, tem que ter um equilíbrio, balance é o que a gente fala,
eu tenho que ter um equilíbrio entre a busca da perfeição e a execução para que eu não cause atrasos para as pessoas. Então eu tenho tido muito sucesso nisso, eu tenho sempre um plano de trabalho, mas esse é um dos meus defeitos. Um outro defeito que eu tenho é viver o trabalho. Eu não aproveito, tenho que aproveitar mais a vida. Para mim tudo é trabalho, né? Então eu tô tentando fazer um equilíbrio. De novo, eu tô participando de alguns grupos para fazer atividades, praticar esportes, para fazer coisas que eu gosto mais. Estou fazendo uma aula de pintura, coisas assim, né? E quais são os seus pontos positivos, né? Você pode falar o trabalho em equipe, a busca sempre de uma visão, de uma maneira colaborativa, né? E coisas desse jeito. Aí uma outra pergunta que eles fazem também bastante é: o que você vai fazer para se encaixar na empresa, né? Se você tivesse aqui, né, ou se você estivesse entrevistando alguém, o que você acha que seria importante que essa pessoa teria que fazer para se encaixar na empresa, né? Uma das coisas que você pode fazer é, primeiro, eu vou entender qual é o meu papel aqui na empresa, quais são minhas responsabilidades, né, quais os processos que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar. Eu vou fazer uma avaliação do meu conhecimento e vou começar a ver o gap. O gap é a diferença entre o que a empresa precisa que eu saiba e aquilo que eu sei, né? Vou junto com o departamento de recursos humanos, o departamento de treinamento, ver um treinamento para mim. Ao mesmo tempo vou falar com uma equipe, vou mostrar para ele quais são os pontos que eu estou ainda aprendendo, para ver como eu posso criar uma colaboração até que eu tenha condição de executar o processo da melhor maneira possível para o grupo. E uma outra coisa que eu vou perguntar, vou na empresa atrás de um mentor, né? Uma pessoa que tem um histórico na empresa de sucesso, que as pessoas confiam, que possa me orientar da melhor maneira, assim, para que eu possa assimilar os valores da empresa. Então essa é uma resposta que é importante, né? Você pode dar alguma coisa assim, né? Não se esqueçam, vocês façam a pesquisa aí, vai no grande professor Google ou no YouTube e procura entrevista nos Estados Unidos. Eles vão te dar, o que eu estou te dando é uma tendência. Então nunca se esqueça de fazer suas pesquisas, né? Faça suas pesquisas. E uma outra pergunta também que eles fazem é como você se vê daqui a 10 anos. De novo, no campo pessoal e no campo profissional você tem que responder. No campo profissional, não responda coisas do tipo: em 10 anos eu quero estar trabalhando numa área que não seja a área da empresa que você está, porque eles vão falar: pô, por que nós vamos investir nessa pessoa se em 10 anos ele não vai estar aqui, né? Então é muito importante. Em 10 anos você pode falar: olha, hoje eu estou trabalhando na área operacional, eu quero ainda estar na área operacional, mas também influenciando ou contribuindo. Influenciando nem é bom falar, em inglês mas não é uma palavra boa. Contributing, é isso que você tem que falar, com a parte estratégica da empresa, com o pensamento estratégico da empresa, ajudando a empresa a criar visão, ajudando a empresa a revisar os seus valores, ajudando a empresa a criar o plano de negócios, o plano estratégico. Eu quero crescer, e eu sei que para crescer eu preciso da ajuda dos outros e eu preciso também ajudar os outros. Mas essa é uma das coisas que eu me vejo daqui a 10 anos. É como eu me vejo na empresa daqui a 10 anos. E no campo pessoal, você pode contar os seus objetivos pessoais, podem ser vários, né? Desde eu quero ter um filho, eu quero estar casado, ou tem aí diversas coisas que você pode falar.
não é? E essas são mais ou menos as perguntas básicas. Quando eles perguntam, voltando a um ponto, quando eles perguntam o que você, as coisas que vocês falam, uma outra coisa que eles perguntam me dá exemplo de algum desafio que você teve, alguma coisa que deu errado e o que você fez. É muito importante você não ter medo de responder essa pergunta. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, né, de uma maneira eu comecei a tornar isso para ponto muito positivo, para os meus sucessos. Aí essa pessoa que me trouxe para os Estados Unidos falou: Paulo, você está falando dos seus pontos positivos, você tem que falar dos seus pontos negativos. Eu falei para ele: mas nós temos um problema. Ele falou: qual que é o problema? Eu falei: eu preciso de uns 5 dias para falar tudo que deu errado. Ele morreu de rir. Ele falou que aquilo foi o ponto fundamental para ele decidir finalmente que eu deveria vir, porque eu não tinha medo de falar sobre os erros. Ele me falou: se você errou tanto assim, imagina o que você aprendeu. Eu quero saber os erros e o que você fez para mudar isso. Então é muito importante você compartilhar as coisas que não deram certo e o que você fez. Se lembra, nos valores americanos, a solução de problemas. O americano, ele não acredita que problemas não tenham solução. Se lembra, se o problema não tem solução, muda o meio. Tá numa das minhas apresentações aí de como ter sucesso nos Estados Unidos. E por último, depois que a entrevista terminar, você sempre escreve uma cartinha de agradecimento e envia, né, pelo e-mail, uma cartinha de agradecimento pela entrevista, falando: olha, gostei muito de ter entrevista na empresa, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo para mim. Não se esqueça que o tempo para o americano é muito consciência de tempo, é uma coisa muito importante. Eu espero que eu tenha adicionado valor para a entrevista e espero logo obter uma resposta e, se possível, já ser selecionado. Seria muito ser selecionado. O que eu recomendo fazer também depois de você mandar essa carta, escrever uma cartinha à mão, né, com algumas coisas adicionais que você já escreveu nessa carta. Porque quando você manda uma carta à mão, o americano faz muito isso. Quando eu falar como construir uma network, seus amigos, eu vou dar um exemplo do que eles fazem. Escrever uma cartinha à mão não é uma carta, uma dissertação sobre a entrevista. É lá 4, 5 linhas, certo? De agradecimento, e põe no correio e envia para a pessoa dos recursos humanos, porque é muito kind que a gente fala. A gente vê que a pessoa pôs um effort pessoal, né? Aqui nos Estados Unidos, quando você dá um presente, as pessoas valorizam mais o presente que você fez com as suas próprias mãos do que comprar um presente caro. Eles acham isso, é muito kind que eles falam, que a pessoa realmente fez alguma coisa ela mesma. Para os americanos isso é muito importante. Então, basicamente, é mais ou menos isso que é uma entrevista de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, isso aqui não é um treinamento para como fazer uma entrevista. Eu estou dando para vocês uma visão que é uma entrevista, né? Não se esqueçam de fazer suas pesquisas. Vai no professor Google, como eu sempre falo. O melhor professor do mundo é o Google e o YouTube. Você vai lá, você acha o que você quiser, né? Às vezes eu falo YouTube, vai ser YouTube. E você acha tudo o que você quer. E isso pode ser complementado com as minhas recomendações. Então, se vocês gostaram, dá um like. Eu tenho outros vídeos no meu canal, no canal do Paulo Napolitano, de como ter sucesso nos Estados Unidos. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês um pouquinho nessa área de como fazer uma entrevista. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou estar logo colocando mais um videozinho para vocês, para ajudarem que vocês tenham sucesso aqui nos Estados Unidos.